vai usar a palavra a Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho. Bons dias a todos. Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, Senhora Comissária Europeia para os Assuntos do Mar e para a Pesca, distintos representantes dos governos dos nossos parceiros europeus e também do Brasil, que aqui está, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Secretário de Estado do Mar, Senhores representantes do Fórum Empresarial para a Economia do Mar e da Associação Oceano 21, minhas senhoras e meus senhores. É para mim, como Primeiro-Ministro de Portugal, país europeu que, ao iniciar as navegações pelo Atlântico, trouxe novos mundos ao mundo, é, como dizia, um enorme prazer participar nesta conferência que considero pioneira e fundacional. Quero, antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido e felicitar todos os que colaboraram com a Sra. Ministra Assunção Cristas na organização deste evento. Vejo nesta conferência como um evento pioneiro e fundacional que será, estou certo, um marco no processo de aprofundamento e projeção da Europa no mundo. Lisboa é a capital atlântica por excelência, a única de onde se avista o oceano. Lisboa, fazendo jus às suas tradições, é hoje também o porto de embarque da estratégia marítima da União Europeia para o Atlântico. Esta conferência é um acontecimento que honra todos os portugueses e que bem reflete o empenho com que Portugal tem vindo a impulsionar esta temática na agenda europeia. Quero ainda deixar uma palavra de reconhecimento e de apreço à Comissão Europeia, na pessoa do seu Presidente, José Manuel Durão Barroso, e da Sra. Comissária, Maria Damanaki, bem como aos 4 membros que connosco têm em comum o Atlântico. Minhas senhoras e meus senhores, mais do que uma estratégia, o que estamos hoje a anunciar é um mar, ou melhor dizendo, um oceano de oportunidades de globalização, de novos mundos a explorar e por onde navegar, para os 5 países ribeirinhos e para todos os nossos parceiros da União Europeia. O mote é, aliás, dado logo no início da importante comunicação da Comissão. Sublinha-se aí que o Atlântico, o segundo maior oceano, configura a fronteira oeste da União, encontrando-se estrategicamente situado na confluência da Europa com as Américas e com a África, entre o Ártico e a Antártida, entre o Pacífico e o Índico. Visto desta perspectiva, Portugal reganha uma nova centralidade. Com uma área marítima de 1,8 milhões de quilómetros quadrados, isto é, quase 19 vezes a dimensão do nosso território, ocupamos hoje o 11º lugar na lista de países com maior jurisdição marítima. É um dado significativo e inultrapassável da nossa realidade e com que devemos contar. Mas, para além deste posicionamento geográfico, o nosso país, que é sede da Agência de Segurança Marítima Europeia, distingue-se pela ambição com que encara a política do mar no século XXI. Temos hoje um grande desígnio coletivo: voltar a olhar para o oceano com renovado dinamismo e com uma percepção clara do rumo que queremos seguir. Desta vez, porém, não partimos sozinhos para o mar. Abraçamos um esforço coletivo na afirmação estratégica global da Europa, em que estamos profundamente enraizados. Mas este esforço coletivo foi antecedido por um trabalho laborioso e prospectivo a nível nacional. Seguimos um rumo que foi paciente e voluntariosamente traçado, com várias escalas que balizaram o roteiro de que hoje dispomos. O relatório publicado em 2003 pela Comissão Estratégica dos Oceanos abriu o caminho que viria a ter como etapas decisivas a elaboração da Estratégia Nacional para o Mar, o lançamento do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, que está atualmente a ser finalizado, e a criação de 4 áreas marinhas protegidas, num total de 120 mil quilómetros quadrados, para lá do limite da Zona Económica Exclusiva. Esse roteiro
culminou com a apresentação, em tempo recorde, nas Nações Unidas, da proposta de extensão da plataforma continental, proposta que é, a todos os títulos, emblemática. A proposta representou um formidável esforço do coletivo nacional que reuniu alguns dos melhores talentos do nosso país para descobrir a riqueza e diversidade do subsolo marinho. Foi, é e continuará a ser uma aventura interdisciplinar que prestigia todos os que nela participaram e participam. Não receio dizer que se trata de um empreendimento sem precedentes que valoriza a nossa Armada e a comunidade científica portuguesa. O sucesso dessa experiência ancorou-se em dois aspectos-chave. Por um lado, uma abordagem integrada da perspectiva do mar, nas suas várias vertentes. Por outro, uma conjugação de esforços e de sinergias entre as várias tutelas e serviços governamentais, mas também entre o Estado e a sociedade civil, envolvendo os laboratórios de investigação, as universidades e o setor privado. A visão integrada e a abordagem cooperativa são os dois vetores que hoje orientam a nova era do mar português. Trata-se para o Governo de uma aposta estratégica de primeiro plano, que se inscreve nos esforços de dinamização da nossa economia, num quadro de reforço de cooperação europeia e internacional e de valorização do nosso património cultural. Recordo que ainda não há muito tempo se privilegiava uma visão sectorial e segmentada, tanto em Portugal como na Europa. Hoje, porém, a nossa visão é abrangente, interligando todas as atividades humanas associadas ao mar, numa perspectiva clara de desenvolvimento sustentável e de boa governação dos recursos desse ecossistema. Pretendemos, naturalmente, continuar a apoiar os nossos pescadores e a encorajar a modernização da indústria pesqueira. Mas queremos ir muito mais além. O mar é capacitação, emprego e inclusão social. É política externa, defesa e proteção das nossas águas territoriais, zonas costeiras e económica exclusiva e plataforma continental. É também aquicultura. É grandes eixos de transporte, é novas fontes de energia e de minerais, é segurança energética e das comunicações, é construção, reparação e desmantelamento naval, é investigação científica e inovação aplicada em áreas promissoras como a biotecnologia, é ambiente, conservação da natureza e ecosserviços marítimos, é turismo náutico, desporto e náutica de recreio, e é educação e cultura marítima. A economia do mar representa hoje em Portugal um universo de aproximadamente 60 mil trabalhadores que contribuem, direta ou indiretamente, para o aumento do nosso produto nacional. Se considerarmos que com a extensão da nossa plataforma continental, a nossa área marítima passará a ser 40 vezes superior ao nosso território, medimos bem a dimensão do desafio que temos pela frente, mas também e sobretudo do enorme potencial a explorar. São estes os desafios e as oportunidades que se encontram hoje plasmados na estratégia da União Europeia que aqui hoje nos convoca e na qual nos revemos inteiramente, uma vez que nela se encontram traçadas as coordenadas da nossa política marítima, da nossa identidade europeia e atlântica. O Atlântico é o prolongamento do nosso continente. E é também a porta para outros continentes com os quais devemos reforçar ainda mais a cooperação para a prosperidade e para a segurança comuns. Daí que a estratégia descreva, de facto, uma nova forma de encarar o Atlântico, como plataforma para a promoção da Agenda 2020 de revitalização da economia europeia. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal é, como todos sabem, um país do mar. O mar está na nossa poesia, na nossa gastronomia, na nossa música, na nossa história. A nossa identidade está indissoluvelmente ligada àquele momento da nossa história em que deixámos de olhar para o mar como um espaço de separação e fizemos dele um espaço de comunicação.
em que, para evocar as palavras de um dos nossos grandes poetas do mar, que foi Pessoa, deixámos de recear o abismo que o mar escondia e vimos como ele espelhava o céu. Foi pelo mar que demos há mais de 500 anos o nosso contributo para a globalização do mundo. É, portanto, com orgulho que podemos dizer que somos um povo do mar. Assim como o mar foi a aposta estratégica de Portugal há tantos séculos, também agora deverá ser a aposta estratégica da Europa a nível global. É na consagração do Atlântico como um mar aberto que a Europa e Portugal poderão afirmar os seus interesses estratégicos e honrar os seus valores universalistas. Os objetivos são claros e, mais do que nunca, fundamentais. Com efeito, a crise que a União Europeia está a enfrentar e os desafios que se colocam dão-lhes uma renovada urgência. É por isso que defendo que também aqui a União Europeia deve ver na atual crise uma grande oportunidade. Uma oportunidade de articular uma visão estratégica e uma ação integrada, explorando novas áreas e novos domínios do desenvolvimento. Uma oportunidade de, através do mar, estimular o crescimento e o emprego, numa perspectiva sustentada e sustentável do ponto de vista ambiental. Devemos também encarar o Atlântico como um meio de reforçar a coesão no espaço comunitário, quer através de um melhor aproveitamento dos fundos estruturais, que permitirão desenvolver as novas autoestradas do mar e valorizar os nossos portos, quer através de uma maior interação entre Estados, regiões, setor empresarial, comunidade científica e mundo académico. Todos estes atores irão integrar este Fórum do Atlântico, que deverá agora ser criado para apresentar até 2013 o plano de ação que se destina a operacionalizar a estratégia que estamos a lançar. Reitero que o Governo de Portugal está profundamente empenhado no sucesso desta iniciativa pioneira. A nossa vontade política traduz-se nos meios que estamos a colocar ao serviço da nossa ambição marítima comum. Iremos investir, como referi, na qualificação portuária e na ligação ferroviária, em bitola europeia, dos nossos portos para o centro da Europa, em estreita cooperação com a Espanha e com a França. Este é um investimento no futuro da Europa, onde todos, sem exceção, países marítimos ou não, do extremo leste europeu ao extremo oeste, colherão benefícios significativos. Não é só Portugal, nem apenas os países do eixo atlântico, que assumem uma nova centralidade. É toda a União Europeia. Gostaria também de acrescentar que o Orçamento do Estado para 2012 prevê, não obstante o atual quadro de fortes constrangimentos financeiros, uma dotação de 65 milhões de euros para o mar. Também aqui procuramos racionalizar e otimizar meios, por forma a adquirir, com eficiência e segundo uma ótica exigente de custo-benefício, uma capacidade operacional à altura dos novos desafios. Como a Sra. Ministra Assunção Cristas já teve a oportunidade de anunciar, iremos adquirir mais um navio, mais moderno, de investigação oceanográfica e das pescas, à luz do acordo de parceria que temos com a Noruega. Este navio, além de permitir uma melhor avaliação dos nossos recursos pesqueiros, possibilitará, juntamente com o atual veículo subaquático ROV e outros equipamentos, aprofundar o conhecimento do meio marinho e dos recursos vivos e não vivos do fundo do mar e a identificação das suas potencialidades, tendo em vista a sua exploração sustentada. A propósito do conhecimento e da experiência que temos conseguido desenvolver no domínio marítimo, foi muito gratificante poder verificar nas recentes visitas que fiz, quer ao Brasil, quer à Angola, o interesse que suscita o nosso trabalho de mapeamento dos fundos marinhos e o prestígio de que gozam os estaleiros de Viana do Castelo, onde estão a ser construídos novos navios de patrulha oceânica. Permitam-me ainda que assinale um tema que me é muito caro e que decorre de uma reflexão estratégica portuguesa sobre o mar. A dimensão marítima é um vetor incontornável da afirmação geoestratégica da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O mapa fala por si, bastando olhar para a extensão dos mares territoriais
e das plataformas continentais dos países lusófonos do Atlântico, para compreender a centralidade do mar nas nossas relações, presentes e, sobretudo, futuras. Acredito que esse potencial poderá ser multiplicado através do desenvolvimento de sinergias com a União Europeia. O Atlântico oferece, de facto, um espaço em torno do qual devemos articular esforços para fomentar oportunidades ímpares de desenvolvimento e crescimento, bem como para enfrentar riscos e ameaças comuns. Estou a pensar, por exemplo, nos acidentes marítimos, nas alterações climáticas, na subida do nível das águas do mar, nas catástrofes naturais e na sobreexploração dos recursos do oceano que põem em causa as nossas zonas costeiras, o ambiente marinho e a sua biodiversidade. E refiro-me também às atividades ilícitas e criminosas, como o terrorismo, a pirataria, o tráfico de seres humanos e de armas, o narcotráfico e a pesca ilegal. Volvidos mais de 5 séculos, estamos hoje a cruzar uma nova e decisiva etapa nesta fascinante viagem pelo Atlântico do presente e do futuro. É uma nova aventura cheia de promessas, mas que só poderão ser cumpridas se virmos além dos obstáculos e só poderão ser cumpridas se reconhecermos as oportunidades. Muito obrigado.